O Wrapping Day, aleluias. Glorificado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado e minha amada, meu lindão e minha lindona de Abba Pai. Aleluias, glórias a Deus. Meus queridos e minhas queridas, seja muito bem-vindo ao canal Augusto Pereira. E mais uma vez nós vamos estar falando, da questão que não falaram para vocês. E eu vou falar mais uma vez para vocês. Existe o sistema, um sistema qual coloca as pessoas para estarem aguardando aquilo que já aconteceu, Já aconteceu. O Apocalipse já foi se cumprido, Jesus Cristo já voltou e não falaram para vocês. Eu vou falar com a Bíblia e eu quero que vocês examinem com a Bíblia também para você entender e saber que Jesus Cristo ele já voltou. Tá certo, meu queridão e minha queridona? No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: eis que vem com as nuvens. Olha só, ele vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então você tem que entender para quem foi escrita essas cartas, que época e direcionada a que propósito. Aqui João estava dizendo, eis que vem com as nuvens. Vindo sobre as nuvens é a expressão de juízo, ou seja, vem sobre a nuvem, é um juízo. E João é pregador da lei, pregador a qual Jesus, um dos 12 que Jesus instituiu para pregar para o povo de Israel, para pregar aos judeus, e não a nós, os gentios. Então começa por aí, você que é brasileiro, português, americano, espanhol, italiano, saiba que essa carta aqui foi escrita para eles lá na época deles. Então, eis que ele vem sobre a nuvem, ele vem em juízo. E ele veio. E aí as pessoas estão ainda enganadas, esperando um Jesus que já veio. Vamos viajar nas escrituras? Vamos lá? Agora nós vamos voltar lá para Daniel, aonde Daniel explica tudo, e eu vou explicar para você, quando Jesus já veio e cumpriu tudo aquilo que tinha que se cumprir, o que está escrito. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Joel. Cadê o Daniel, hein? Daniel, capítulo 9. Tá aqui, Daniel, capítulo 9, do versículo 20 em diante, nos diz assim: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor. O Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou, à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora começa a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel, o povo de Israel, a santa cidade é Jerusalém.
para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Ou seja, através de Jesus trouxe a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará Jesus, né? Depois da morte de Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruiu Jerusalém e o templo lá em Jerusalém. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, são determinados. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada derrame sobre ele. Então, nas 70 semanas depois de Jesus Cristo, o ungido, ele volta em juízo para a cidade santa, Jerusalém, e em juízo, ele usando o general Tito, ele destrói o templo e toda a cidade, a Judéia, Jerusalém é toda destruída, porque é um povo rebelde, um povo que não obedecia a Deus, e está determinada essa assolação. Então, você começou a entender? Aqui já diz bem claro, quando é a volta do Messias, que ele vem, e ele veio. Agora você vai entender um pouco mais. Em Mateus 57 a 68, quando Jesus fala para o sacerdote que ele vem, e ele vem em juízo. Aí o sacerdote já fala, não, então mata esse cara está falando que vai vir julgar a gente, tirar a nossa glória, tirar o nosso poder, mata ele logo, porque ele sabia que Jesus era Deus, mas ele não queria perder a boquinha. É igual os que tem aí hoje, né? Você acha que se Jesus viesse hoje como homem, eles não matariam? Esses profetas aí que andam arrancando o dinheiro das ovelhas para viajar de jatinho, de avião, para lá e para cá? Mateus 26, do versículo 57 em diante, nos diz assim: e aos que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, de onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto,
eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, vindo como juízo. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ali eles estavam massacrando Jesus, batendo na cara de Jesus, porque Jesus disse que viria em juízo sobre a nuvem, e ele veio nos anos 70. Então, aí tem mais outra direção. Ele vinha, né, como diz lá em Daniel, para cessar a transgressão, ou seja, dos sacerdotes que achavam que era dono de Deus e fazia tudo conforme a vontade deles, que era transgressão contra o povo. Eles usavam a lei contra o povo, mas eles mesmos não cumpriam. Então Jesus, ele veio em juízo nos anos 70, destruindo o templo e Jerusalém através do general Tito e trazendo assim a espada. Você quer ver o que Daniel falou? Que sobre as asas da desolação, né? Vinha arrebentando com tudo. E Lucas 21, 28 nos diz isso, quer ver? Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 21, do versículo 20 em diante nos diz assim: quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, Jerusalém, não é o Brasil, não é a África, e não é Brasília, é Jerusalém. Quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabem que está próxima a devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança. Esses dias são de vingança. Lembra lá que o sacerdote estava dando porrada na cara de Jesus? Vinha a vingança, vinha o juízo do Criador. Cadê? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo, contra o povo de Israel, contra o povo que bateu em Jesus, massacrou Jesus. Cairão ao fio da espada, e caíram mesmo nas mãos de Tito, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, pelos romanos, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia, as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo em juízo, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, ou seja, o vosso resgate se aproxima depois do juízo. Então Jesus veio em juízo nos anos 70, derrubou o templo, derrubou Jerusalém,
levou cativo todo aquele povo, né? Os romanos, que são os gentios daquela época, fizeram isso. Jesus usando os gentios romanos para cumprir a justiça dele contra o povo de Israel, contra aquele povo, os sacerdotes, os judeus que o bateram e o cuspiram na cara dele. Então Jesus, meu irmão e minha irmã, já veio. O que falta agora é o nosso resgate. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, o vosso resgate se aproxima. Tudo isso aconteceu, agora falta o arrebatamento. Então para de esperar o que já aconteceu, senão você fica esperando Jesus vir ainda, e Jesus já veio. Agora só falta o arrebatamento da igreja, e a igreja não é placa não, a igreja é quem Jesus escolheu, é a pessoa que Jesus escolheu, tá? E Jesus escolheu pessoas de todas as religiões, todas, não é só aqueles que se metem a serem crentes, não, porque a maioria dos crentes querem serem juízes, querem julgar a vida dos outros. Não, Jesus, antes da fundação do mundo, separou um povo para ele, separou a igreja dele, que é lavada e remida no sangue de Jesus. Então, meu queridão e minha queridona, ele já voltou, Jesus já voltou. Agora você tem que acordar e continuar olhando para a cruz de Jesus, não para as doutrinas dos homens, que está cheio de doutrinas mortas aí, que as placas ainda praticam e levam as pessoas ao engano. É hora de crescer na graça e no conhecimento. Então saiba você que Jesus já voltou. Ele entendeu. E você entende? É uma pergunta. Ele entendeu. Tem várias pessoas que estão entendendo. E você entende? Jesus já voltou, meu queridão e minha queridona. O evento agora principal é o arrebatamento da igreja, ou seja, daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tá bom? Fiquem na paz e que o Eterno Salvador abençoe vocês cada vez mais e mais. Qualquer dúvida, nos acione aí pelo WhatsApp e pode perguntar, que o Espírito Santo, através da nossa vida, responde. Jesus, o Criador do Universo, Jesus, Salvador das nossas vidas, e Jesus, o Senhor Espírito Santo da verdade, que é um só, ele responde para você, através do WhatsApp, 977-98-1569. Jesus já voltou.